Ao vídeo. Nesse vídeo eu vou falar um pouco da interpretação geométrica dos sistemas lineares no GeoGebra. No caso, eu vou iniciar falando comentários de sistemas lineares formados com duas equações de duas variáveis e mostrar que essas equações representam retas, associando essas retas com o plano, que é o R2, né, plano de duas dimensões, e qual a posição relativa que essas retas ocupam no plano, de acordo com a classificação do sistema. Então, de início, eu posso dizer para vocês que quando o sistema for possível e determinado, que ele possui uma única solução, nós vamos ter como posição relativa dessas retas, retas concorrentes, o que indica que você vai ter um único ponto de encontro dessas equações, dessas retas, e que esse ponto de encontro é a solução do sistema possível e determinado. O segundo tipo de sistema linear, que é o sistema possível e indeterminado, ele está associado à posição relativa que a gente chama de retas coincidentes, quando uma reta está sobreposta à outra, tá bom? E aí você tem infinitos pontos comuns, que são essas infinitas soluções do sistema possível e indeterminado. E por último, o sistema impossível, que é o sistema que não tem solução, sem nenhuma solução, solução conjunto vazio, está associado à posição relativa entre as retas paralelas, que elas nunca se tocam, tá bom? Então, como exemplo, eu vou pegar essas equações aqui, primeiro exemplo 1, e vou mostrar como vai ficar no GeoGebra. A primeira equação é a reta x menos 2y igual a 4. Então, vamos lá para o GeoGebra. Então, eu vou lançar elas aqui, só vou fazer uma edição rápida aqui do modo de exibição. Não tem problema, vai ser bem rápido aqui a configuração. É bom até que os alunos vejam como é que faz essa configuração. Vou aumentar a fonte aqui para 18 para facilitar a visualização de vocês. Então, a reta é x menos 2y igual a 4. Então, ele surgiu essa reta aqui, a reta x menos 2y igual a 4. E a segunda reta é a reta menos x mais y igual a menos 5. Então, vamos novamente aqui dar entrada menos x mais y igual a menos 5. Então, você percebe que essas duas retas, elas se encontram no ponto 6, 1, ponto que o x é 6y1, que é exatamente a solução do sistema. Se você pegar essas equações aqui e somar direto, o x vai cancelar com o outro x pelo método da adição, e vai ficar menos 2 com mais 1, vai ficar menos y igual a menos 5 com mais 4 menos 1. Então vai ficar menos y igual a menos 1, ou seja, o y vai ser 1, que é exatamente esse valor aqui do ponto de encontro. Já marcar esse ponto aqui. E se você substituir o 1 aqui, por exemplo, na primeira equação, colocar aqui o 1 no lugar do y, vai ficar menos 2, que vai para o segundo membro positivo, então 2 mais 4, 6. E aí você encontra o x sendo 6. Então você percebe que esse ponto que eu vou chamar de ponto P, que é o ponto 6, 1, ele é exatamente a solução do sistema formado por aquelas duas equações, tá bom? Então na sequência eu vou agora desativar essas equações aqui e vou colocar o segundo exemplo, que é o exemplo 3x menos y igual a 6. Vamos lá. Equação da reta 3x menos y igual a 6. Surgiu essa reta. E a segunda reta 6x menos 2y igual a 12. 6x menos 2y igual a 12. Então, vou colocar aqui 6x menos 2y igual a 12. Então, o que você percebe, você nem percebeu aqui, mas o que você percebe aqui é que, na verdade, ficou uma reta sobreposta à outra. Para valorizar isso aqui, para ficar fácil de perceber, eu vou mudar aqui o estilo, vou colocar uma um pouco mais grossa e vou mudar a cor também. Eu vou colocar uma com a cor diferente aqui. Vamos colocar a configuração dela aqui, uma cor vermelho, pronto. Então, no caso, você percebe que uma reta e a outra reta estão as duas retas ocupando o mesmo lugar do espaço, né, do plano R2, então a gente chama isso aqui de retas coincidentes. No caso, esse sistema está associado com retas coincidentes com um sistema possível indeterminado. Outra coisa que é bem interessante você perceber é que, como ele é com duas variáveis, as equações são múltiplas. É como se a segunda equação fosse a primeira multiplicada por 2. Se você tiver isso, você tem um sistema possível indeterminado. No terceiro exemplo, você tem um sistema formado pela equação x menos 5y igual a 3. Então, vou desativar essa daqui. X menos 5y igual a 3. E a outra equação é a equação 3x menos 15y igual a 12. 3x menos 15y igual a 12.
Então, o que é que você percebe aqui logo? Então, eu vou colocar um aqui de verde aqui para dar uma diferença de cor. Pronto. Então, o que é que você percebe aqui? Que essas duas equações, que ele chamou aqui de equação 5 e equação 6, né, representam duas retas paralelas, por isso é que a gente associa com o sistema impossível, porque no caso, como elas são paralelas, elas nunca se encontram, a solução delas é o conjunto vazio. E outra característica que você pode perceber é que elas são quase múltiplas. Ó. Se você pega essa primeira e multiplica por 3, você vai encontrar essa primeira parte também igual, ó, 3x menos 15. Né? No caso aqui tinha x menos 15y, aqui ficou 3x menos 15y. Só que essa multiplicidade, ela falha no termo independente, porque 3 vezes 3 é 9. Então, por isso é como se tivesse uma diferença na parte do termo independente, e aí você tem duas equações que nunca se encontram, a gente chama de a posição relativa entre essas retas aqui, seriam retas paralelas. Então, repetindo. O primeiro sistema, que eu usei como exemplo, é um sistema que tem solução única. Eu vou ativar ele de novo aqui. Ele é formado por essas duas equações. E a solução do sistema é exatamente o ponto de encontro dessas equações. A solução que a gente encontrou, o ponto 6 e 1, é exatamente a solução daquelas duas equações ali. X menos 2y igual a 4 e menos x mais y igual a menos 5. Então, no caso aqui, é um sistema possível determinado. A gente associa com a posição relativa de retas concorrentes. O segundo sistema, que você tem equações múltiplas, como se você multiplicasse a primeira por 2 e encontrasse a segunda, você, na verdade, tem retas que estão sobrepostas, né, que a gente chama de retas coincidentes. As duas ocupam o mesmo lugar do plano. E, no caso, você tem infinitos pontos comuns, infinitas soluções, que seria o sistema possível indeterminado. E por último, o sistema onde você tem duas retas que são paralelas, elas nunca se tocam, elas nunca se encontram, que a gente chama essas duas retas de retas paralelas e o sistema impossível. Uma outra coisa que eu posso colocar para vocês aqui também, aproveitando o final do vídeo, é o seguinte: professor, e como determinar um ponto de encontro, um ponto comum das duas retas? Como é que seria isso? Por exemplo, no caso sistema possível aqui, indeterminado. Você poderia escolher a variável y e escrever ela, o y em função do x. Então, olhando aqui, você tem assim, menos y igual a 6 menos 3x, observando a primeira equação. E daí, quando você multiplicar por menos 1, vamos dizer assim, né, trocando os sinais, vai ficar y igual a 3x positivo menos 6 negativo. Ora, logo, você pode ter como soluções, você pode ter como exemplo de soluções, como possíveis soluções, né? Pontos que têm a seguinte característica, que o x e o y seguem essa lei aqui, ó. Então, por exemplo, se eu coloco o x sendo 1, vai ficar 3 menos 6, que dá menos 3. Eu vou chamar essa solução aqui de A, vou já mostrar por quê. Se eu coloco aqui, por exemplo, o x sendo 0, vou encontrar uma solução B, que ele sendo 0 vai ficar 0 aqui, então vai ficar só menos 6. Então, 0 menos 6. E aí você tem o seguinte, na medida que você vai atribuindo valores para x, você vai encontrando os correspondentes nos y, né? E esses valores aqui, esses pontos A e B, são exatamente os infinitos pontos que pertencem a essas duas retas. Vamos ver aqui no GeoGebra. Então, primeiro eu vou marcar o ponto A, sendo o ponto 1 e menos 3. Vamos lá, o ponto A igual ao ponto 1, menos 3. Olha só onde é que apareceu o ponto A, está pertencendo às duas retas, tá bom? Segundo aqui eu vou colocar o ponto B, que é o ponto 0 e menos 6. Então, ponto B, Bzão, igual a 0, menos 6. E aí você percebe que tem outro ponto da reta também. Ô, professor, eu não estou vendo ele, é porque ele ficou um pouco embaixo. Tá aqui, ó, tá bom? Então, na medida que eu vou arbitrando valores, por isso que a gente chama de variável arbitrária, na medida que eu vou arbitrando valores para x, eu vou encontrando soluções para y. Por exemplo, se eu coloco aqui o x sendo 2, aí ficou 2 vezes 3, 6, com menos 6, 0. Então, é mais uma solução. Quer ver? Ó? Então, vou colocar o ponto 2, 0 aqui, ponto C, que é o ponto 2, 0, e também é um ponto que pertence às duas equações, tá bom? Então, no caso, recapitulando, a gente tem os três tipos de sistema linear, onde os três tipos de sistema linear estão associados às posições relativas entre retas, né? No caso, estou colocando tudo no R2 com 2 eixos. Agradeço quem assistiu o vídeo até o final e valeu, pessoal.